E aí, pessoal, bem-vindos à lição 3 de Paixão por Sua Presença, uma vida de intimidade com Deus. O título desta lição é Paixão por Sua Presença. Então, em mais de 40 anos de ministério, eu já observei dois grandes grupos de cristãos dentro da igreja. Dois grandes grupos. Grupo número 1, aqueles que procuram por Deus pelo que Ele pode fazer por eles. E número 2, aqueles que procuram Deus por quem Ele é. Certinho? Então, esse contraste é tão bonito entre Israel e Moisés. Agora, olha só, como eu disse na última lição, o Moisés vê o arbusto queimando. Aí Deus vem e fala para ele no processo: Eu chamei você para ser o libertador de Israel. Agora, a gente tem que entender que eles eram escravos há 430 anos naquela época. Quer dizer, eles ficaram esperando, esperando, esperando e esperando para que Deus os libertasse e desse a terra de leite e mel que tinha sido prometida ao seu antepassado Abraão. Deus fez Abraão andar por aquelas terras centenas de anos antes e disse: Eu vou dar isso aos seus descendentes, mas eles serão estranhos numa terra estranha por mais de 400 anos e eles vão ser oprimidos por esses 400 anos. Então Deus fala para Moisés: Eu estou prestes a libertar Israel e você, cara, vai ser o libertador. Uau! Uau, uau, uau! Então Moisés pega a sua esposa e filhos e eles seguem para o Egito. E quando eles chegam lá no Egito, vão primeiro para Goshen. Goshen era onde os filhos de Israel estavam vivendo. Era tipo a parte mais pobre do Egito naquela época, porque os egípcios oprimiam brutalmente os filhos de Israel. Eles tinham marcas nas costas, eles trabalhavam a vida deles inteira para construir a riqueza dos outros e comiam a pior comida daquela terra. Mas Moisés foi até os líderes de Israel antes de ir até o faraó. E Moisés fala para os líderes de Israel: Deus apareceu para mim e Deus me disse que é hora de Israel ser libertado do Egito e ele me enviou para ser o libertador. E eu fui treinado como príncipe do Egito. E sem liderar, a gente vai sair e Deus vai fazer acontecer. Agora, eu só quero que vocês pensem numa coisa. Ali estavam esses líderes numa sala. O que é que os avós deles tinham compartilhado com eles e nunca tinham visto? O que os pais tinham compartilhado com eles e tinham vivido e morrido e nunca tinham visto? O que os bisavós tinham compartilhado com eles e tinham vivido e morrido e nunca tinham visto? Eles estavam agora ali testemunhando o libertador prometido. Dá para imaginar o clima naquela sala? Bom, deixa eu ler isso para vocês. Eles logo creram que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão por causa dos sinais que eles viram. Quando eles perceberam, são os líderes de Israel, tá? Quando eles souberam que o Senhor havia visto a tristeza deles e estava profundamente preocupado com eles, eles curvaram as suas cabeças em adoração. Isso é Êxodo 4, versículo 31. Eles adoraram a Deus. Caramba, meu Deus, eles transbordaram de emoção, lágrimas desceram, eles riram e choraram e ficaram pulando para lá e para cá. Caramba! O que o meu avô tanto esperou, mas morreu e nunca tinha visto? Eu mesmo vou ver! Moisés sai da presença daqueles líderes e vai direto para a corte do faraó e leva exatamente a mesma mensagem ao faraó. E qual foi a resposta do faraó naquele momento? Ha! Ele debocha de Moisés e de Deus e ainda diz: Espera aí, vocês têm dois ídolos agora? Eles não têm nada melhor para fazer, não? E aí ele aumenta o sofrimento deles. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ele tinha uma cota de tijolos que precisavam fabricar. Era para cidades que o faraó estava construindo, tá? Todo santo dia. E o que era fornecido para eles todo dia era a palha e o material que eles precisavam para fazer os tijolos. E aí o faraó disse: vocês estão de vida boa, não tem muito para fazer, vocês vão agora sair e ir atrás da sua própria palha. Nós não vamos mais fornecer a palha para vocês. Agora, olha só, vamos imaginar essa situação, tá? Um dia típico dos israelitas era levantar com o sol, jogar qualquer coisa no estômago para comer, sair para fabricar tijolos, trabalhar até o pôr do sol, depois voltar para casa, tentar comer alguma coisa, exaustos, cansados, só para levantar no dia seguinte e fazer a mesma coisa. Agora, as coisas tinham mudado. Eles tinham que levantar 1 hora antes do nascer do sol, ir arranjar a palha, para que pudessem fazer os tijolos, porque se não fizessem a mesma cota de tijolos, iam levar mais chicotadas nas costas.
Ai, meu Deus! Moisés, ao levar a palavra de Deus para o faraó, aumentou todo o sofrimento deles e a miséria também. E vocês sabem o que esses mesmos líderes fizeram depois? Eles condenaram Moisés, dizendo: "O Senhor os examine e julgue, porque atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e puseram nas mãos deles uma espada para nos matar." Isso é Êxodo 5, 21. Bom, depois das 10 pragas, Deus finalmente convenceu o faraó a deixar o seu povo ir. Quer dizer, na verdade ele endureceu o coração do faraó, porque ele queria mostrar a sua glória ao Egito e aos filhos de Israel também. O faraó disse: "Vão embora", e quando ele diz que podem ir embora, eles fazem um imenso banquete. Esses mesmos caras que começaram a julgar o Moisés alguns capítulos atrás fizeram uma enorme celebração. Os egípcios estavam dando ouro e prata para eles, não tinha ninguém fraco, eles estavam dançando pelo Egito. Agora, o que acontece depois? Moisés guia-os através do Espírito de Deus direto para a beira do Mar Vermelho. E eles olham para trás e percebem que o faraó está reunindo os seus carros de guerra. E agora, vocês têm que entender que era tipo tanque de guerra de hoje, igual tanque de guerra mesmo. Ele reuniu os carros de guerra, um monte de carros desse tipo, e eles estavam marchando em Israel porque eles iam massacrar os israelitas. Então, o que estava acontecendo agora? Foi o que o povo disse, Êxodo 14, versículos 11 e 12. Está escrito: "Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe até aqui para morrer no meio do deserto? Por que você fez isso conosco, tirando-nos do Egito, Moisés? Deixasse-nos em paz para servir aos egípcios." Escutem isso. Porque teria sido melhor para nós. Por que não nos deixou no Egito para que pudéssemos servir aos egípcios? Porque teria sido muito melhor para nós servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Olha só para isso. Teria sido muito melhor para nós. Então, essa é a motivação de Israel. O que teria sido melhor para mim, beleza? Estão entendendo? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bem? Então, Deus é a misericórdia. Ele faz o quê? Ele abre o Mar Vermelho, o povo anda sobre a terra seca até chegar do outro lado. Quando olham para trás, vem o faraó e seus exércitos se afogando embaixo do Mar Vermelho. Eles literalmente viram carruagens sendo levadas e corpos à deriva nas margens. E agora o que acontece? A nação inteira entra numa alegre comemoração. Eles cantam músicas e uma música sobre Moisés, aí Miriam pega cada mulher, dá para imaginar umas 800 mil mulheres saindo por aquela imensidão aberta e elas dançam com pandeiros e cantam: "Eu vou cantar ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, o cavalo e o cavaleiro foram lançados no mar." Eles estavam só celebrando, entenderam? Então, o que acontece daí? 3 dias depois. Não, pensa sobre isso. Todos eles estavam pensando: por que a gente duvidou de Deus? A gente literalmente viu o Mar Vermelho enterrar os nossos opressores de 400 anos. Como é que a gente pôde duvidar dele algum dia? Mas se avançarmos mais 3 dias depois, acaba a comida, não tem mais água e agora o que eles estão dizendo? Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. E, gente, isso aqui é Êxodo 16, 3, viu? Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês, falando para Moisés, nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome, todos nós nessa multidão. Então, vocês percebem o padrão? Então, qual é o padrão aqui? Eles ficam muito felizes contanto que Deus esteja fazendo o que eles querem e quando eles querem. E eles ficam infelizes quando Deus não faz o que eles querem quando eles querem. Toda a base da fé deles em Deus, para seguirem a Deus, é o que é melhor para mim, porque vemos isso constantemente no livro de Êxodo. Eles constantemente dizem: era melhor para nós, era melhor para nós, era melhor para nós. Se essas palavras alguma vez passaram pelo seu coração, o que é melhor para mim? Elas, na verdade, mantêm você, eu vou mostrar isso nesse curso, elas, na verdade, podem impedir você de experimentar a intimidade que você quer ter com Deus e as bênçãos que você quer dele. Agora, vamos contrastar eles com Moisés. O que a gente lê sobre Moisés? Hebreus 11, 24 a 26. Foi pela fé que Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo, olha só para isso, preferindo ser ele mesmo maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado no Egito durante algum tempo. Pois não valiam a pena, porque por amor a Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros de todo o Egito. Agora, escuta só isso. Porque Moisés contemplava a sua recompensa. Agora,
A pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a recompensa? Certo? E depois, ele escolheu sofrer. Israel não escolheu sofrer. Israel só. Eles sofreram sem escolher isso, mas Moisés escolheu sofrer. Entenderam? Porque ele escolheu esse sofrimento. E ele não é um masoquista, ele não estava buscando o sofrimento. Ele estava escolhendo um caminho que leva a uma grande recompensa, e isso também leva a um pouco de sofrimento. Ok? Essas pessoas religiosas vão sair e tentar sofrer para ganhar pontos com Deus, mas isso é religião, não façam isso. Um verdadeiro crente vai seguir o caminho de Deus, mas do jeito dele, porque a gente vive em um mundo oposto, onde estamos em sofrimento e repressões também, não é verdade? Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com. A pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a grande recompensa que ele está buscando agora? Bom, a gente acha isso em Êxodo 33. O Senhor chega a Moisés em Êxodo 33 e diz: siga em frente e continue, desça até lá, chame as pessoas, reúna-os, e eu quero que vocês sigam para a terra onde jorra leite e mel, que eu prometi a Abraão centenas de anos atrás. Aquela que é a terra tão desejada. Eu quero que reúna as pessoas, quero que sigam, e eu vou mandar um anjo escolhido para vocês. E esse anjo vai expulsar todos os inimigos que encontrarem no caminho. Eram os moabitas, os perizeus, os heveus e todo o resto, entenderam? Todo aquele pessoal. Escuta só o que Deus disse. Mas eu não vou viajar com vocês. Peraí, só um pouquinho. Deus está dizendo: Moisés, vai lá, pega Israel, vá à terra prometida, eu mando um anjo, mas eu não vou junto com vocês. Agora, que bom que Deus disse isso para Israel. Porque se Israel tivesse tomado o Egito sem Deus, tenho certeza de que teriam ido à terra prometida com um anjo escolhido. Teriam feito uma festa e saído. Mas querem ouvir o que Moisés disse? Ele diz no versículo 15: E Moisés disse a Deus: se a tua presença não vai estar conosco, então não nos leve daqui em diante. Tá, espera só um pouquinho aí. Onde é daqui? Daqui em diante é o lugar de sofrimento, é o deserto. Dá para entender? Olha, eu quero que vocês analisem isso bem. O deserto não é um lugar legal para você ficar. Sabe, a gente sempre se vangloria porque Deus mandou a eles maná, mas dá para imaginar comer pão todo santo dia? Por um ano? Sem manteiga, sem geleia, sem carne. Entenderam? Sem sobremesa. Nada. Só tinha pão. Dá para imaginar não ter vales, nem rios, nem lagos, nem shopping center. E olha, vocês estão usando a mesma roupa que estavam usando ao sair do Egito há um ano atrás. Mas era a única roupa que vocês tinham. Dá para imaginar o quão totalmente insuportável isso foi? Moisés disse: eu prefiro ficar sob essas condições, com a sua presença, do que ir até a sua terra prometida sem a sua presença. Então, basicamente, o que ele diz é: eu preferia ter a sua presença, se eu tivesse que escolher, preferia ter a sua presença do que suas promessas sem a sua presença. Então, eu vou dizer de novo, para deixar claro: eu preferia ter a sua presença sem as suas promessas do que suas promessas sem a sua presença. Essa é uma declaração muito, muito forte. Israel seguia Deus pelo que ele podia fazer, enquanto Moisés seguia Deus por quem ele é. A recompensa deles era um estilo de vida melhor. A recompensa de Moisés era a presença manifesta de Deus. Na minha experiência, no ministério e também na vida, eu vi muitos ministros vencerem. Eles tinham formado grandes e enormes igrejas e, mesmo assim, não eram completos, porque estavam buscando um grande ministério ou o sucesso. Eu vi ministros buscarem o sucesso e encontrarem até o sucesso mesmo. E ficarem satisfeitos. Qual é a razão? Porque a satisfação não vem do quão grande o ministério é, vem da presença de Deus. Vi muitos ministros que não chegaram nem perto do sucesso que outros tiveram e mesmo assim andavam satisfeitos. E por quê? Porque o sucesso deles não estava em quantas pessoas iam à igreja. O sucesso era: eu estou caminhando com Deus como Enoque? Vem cá, não importa quantos bens materiais você tem,
quão bem-sucedido você é. A pergunta é, o que você está buscando? E isso é que é importante de verdade. Acredite em mim. Deus promete sucesso para os seus filhos, e o sucesso é considerado em diferentes níveis pelos padrões do homem, mas o sucesso para Deus é só a nossa obediência. Quer dizer, eu percebo que o nosso ministério impacta provavelmente na maioria das nações do mundo. É o que eu fui chamado para fazer. Mas eu sei que tem pastores em outras áreas que têm 300 pessoas na igreja deles, e eles se importam com eles. Eu percebo que esses pastores vão estar nas primeiras fileiras do paraíso, porque eles fizeram o que Deus disse a eles. Se fossem ficar se comparando com os pastores nas grandes cidades que têm 10 mil pessoas na igreja, iam ficar se vendo como perdedores. Eles estariam descontentes. Eles estariam bem descontentes. Mas sabe, esses pastores, eu os visitei em suas igrejas em pequenas áreas no mundo, e eles estão contentes, porque eles sabem que estão obedecendo a Deus e estão desfrutando da presença dele. Eu quero falar sobre duas presenças diferentes de Deus, porque estamos chegando num ponto na mensagem que é importante que vocês entendam. Tem duas presenças diferentes, sobre as quais a Bíblia fala. A primeira de todas, a onipresença. Olha só, o que é a onipresença? É essa presença de Deus da qual Davi falou. Onde posso ir para fora da tua presença? Para onde posso fugir da sua presença? Se for para a montanha mais alta, lá está o Senhor, e se me escondo num vale profundo, o Senhor também está. Essa é a presença de Deus que diz, eu nunca vou deixar vocês e nem abandonar vocês. Tá bem? Essa é a onipresença de Deus. A segunda sobre a qual eu quero falar é a presença manifesta de Deus. É isso que Jesus falou em João capítulo 14, quando ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu vou amá-lo e me manifestarei a ele. Agora, o que a palavra manifestar quer dizer? Ela quer dizer trazer do invisível para o visível, do não ouvido para o ouvido, do desconhecido para o conhecido. É quando Deus revela a si mesmo aos nossos sentidos, à nossa mente. Essa presença é um aspecto muito, muito real da cristandade. Então, a pergunta que quero fazer a vocês, enquanto encerramos aqui, concluímos essa lição, é: você está buscando por uma manifestação ou você está buscando a presença manifesta dele? Tem uma enorme diferença aí. Se você lembrar, Elias foi até a montanha e Deus passou por ali e aconteceu um terremoto. Deus passou por ali e teve um vento tremendo que as pedras se chocaram umas nas outras. Então Deus passou por ali de novo e teve um incêndio. Mas o Elias não procurava nada daquilo. Porque depois de todo aquele espetáculo vem aquela voz mansa, Elias se enrola no manto e diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Elias estava buscando aquela intimidade, aquela presença manifesta. Olha, eu amo estar na presença da minha esposa. Mas o que eu mais amo sobre estar na presença dela é a nossa interação, a nossa comunicação um com o outro. Sabe, Deus vai se manifestar de formas muito poderosas. Em todas as minhas viagens, eu vi uma grande tragédia. Tinha gente que era tocado pela presença de Deus e manifestavam isso chorando, ou então rindo, ou então tremendo, e então agora elas pensam que Deus é encontrado na tremedeira, ou é encontrado no riso, ou é encontrado no choro. Isso não é verdade. Deus é encontrado quando a gente procura como pessoa e quando a gente obedece ao que Ele nos manda e Ele manifesta a presença dEle. A manifestação é com Ele. A gente não pode procurar manifestações esperando que a gente vai encontrar Deus. Se Elias tivesse feito isso quando o terremoto veio, ele teria dito, lá está o Senhor Deus. Ele passou mesmo, mas Elias estava buscando a sua presença íntima. E era isso que Moisés estava buscando também. Era isso que Jesus está falando, que está disponível para todos os crentes. Eu já me sentei com pastores quando eu fui ao Vietnã e nós pregamos no Vietnã em 2016. E eu me sentei com os 5 maiores pastores daquela nação. Eles estiveram na cadeia mais nos últimos 20 anos do que ficaram livres. E eles foram colocados na cadeia por causa da fé deles. Foram processados severamente por causa da fé deles. Eu lembro que um deles tinha um dente faltando e, olha... Mas eu jantei com aqueles 5 pastores antes dos cultos começarem e a alegria que estava no rosto deles era indescritível. E por quê? Porque eles aprenderam como caminhar na presença de Deus. E aquilo era a recompensa deles.
Então, se a sua recompensa é uma bênção ou é a terra prometida, se sua recompensa são manifestações, então adivinha só. Vão ficar desapontados. Vocês vão ser cristãos de alto e baixo, como os filhos de Israel. Em um minuto eles estão elogiando Deus, no minuto seguinte estão reclamando daquilo. Mas se vocês querem a presença dele, deixa eu contar uma coisa. Deus nos promete sua presença manifesta e nos promete que podemos viver na presença dele e que vai habitar em nós e entre nós. Isso é o que todo crente deveria buscar. A presença do Senhor. Espero que tenham criado um apetite verdadeiro pela presença de Deus. Na próxima lição, e é sobre isso que nós vamos falar, vamos aprender como chegar lá na prática, como a gente entra na prática e caminha e também persevera na presença de Deus. Vocês não vão querer perder essa lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 120 idiomas. Discipulado para todos, em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.